Já está no ar? Estamos no ar. Estamos no ar. Então, pessoal... Boa tarde, pessoal. Que bom que estejam todos em casa. Agora é hora do pessoal tomar café, então dá para dar uma descansadinha, conversar um pouco com a gente. Que ninguém aqui está pleiteando mudar o sistema, tá? Fiquem todos tranquilos. A gente está querendo conversar sobre o Estado que a gente tem hoje, sobre as políticas públicas que esse Estado disponibiliza e pensar o que a gente, enquanto servidor público e cidadão, pode fazer para melhorar, né, esse Estado. Então, fiquem tranquilos, ninguém quer mudar o sistema aqui. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que, com tanta desigualdade, e a gente vive numa sociedade muito desigual, a intervenção do Estado ela é necessária para a própria manutenção do sistema. Sempre teve intervenção do Estado, sempre, tá? E essa intervenção ela vai mudar de acordo com a época, né? E também as características de cada sociedade. Por isso que em um país o Estado funciona de um jeito, em outro de outra forma. Nos anos de 1940 era de um jeito, agora é de outro, tá? Mas sempre tem intervenção do Estado para regularizar a economia e também a sociedade. Para exemplificar para vocês, a gente pode citar a formação das escolas técnicas aqui no Brasil, que estão muito vinculadas ao nascimento da indústria e à demanda por mão de obra qualificada. Então, nascem os institutos técnicos para formar trabalhadores com capacidade para trabalhar nas indústrias. Ou seja, é um bom exemplo de intervenção do Estado na organização da economia. Quando a gente fala em necessidade e característica de épocas distintas, e também em organização social e política de cada lugar, a gente precisa fazer algumas pontuações. No período constituinte, que é 1988, que eu era criança, mas vários colegas vivenciaram essa época, né? Eu era criança. Joga na cara das pessoas. A gente teve uma ampliação no campo cultural e político que permitiu que a gente pensasse em direitos sociais, né? E também numa ampliação do conceito do que é proteção social, do que era proteção social no Brasil, que ele é um equivalente ao estado de bem-estar social que teve na Europa no pós-guerra, né? Aqui no Brasil, da época, falam que a gente teve, no máximo, um estado de mal-estar social, porque a proteção social ela nunca se concretizou, né? E foi nesse contexto, né, da Constituinte, da nova Constituição de 88, que a saúde passou a ser considerada um direito universal. Porque antes, até 88, a saúde no Brasil era um direito vinculado ao trabalho, basicamente. Quem também tem um pouco mais de idade ou conversa com os avós ou com os pais, meu pai era da área da saúde, então para mim essa é uma realidade bem próxima, o sistema de saúde era o INAMPS. Os idosos ainda falam hoje no INPS, no INAMPS, que era um sistema de saúde vinculado ao Instituto de Previdência. Então esse conceito de saúde universal que a gente tem hoje no Brasil e que está meio capenga, mas agora a gente vê também a importância dele no nosso cotidiano, ele é muito recente, ele é de 88, então ele é mais novo que eu. Nós estamos falando das condições de vida das pessoas, e isso tem a ver com a economia, que é o que o sistema tanto almeja, né? Hoje, inclusive, de uma maneira até perversa, né? No sentido de enaltecer mais a questão econômica do que cuidar das pessoas, né? As pessoas estão sofrendo e as pessoas estão falando no déficit fiscal. E essa questão é importante salientar, e daí eu trago aqui uma referência, que é um livro, Responsibility of Justice, e tem um trecho que é justamente nos Estados Unidos, na década de 90, quando esse debate surgiu,
que o Bill Clinton, na época, era o presidente, e ele começou a trazer essa questão da responsabilidade pessoal, ou seja, responsabilizando a pessoa e as famílias pelo seu sustento. E aí ele, num discurso, é um trecho bem pequenininho que eu vou ler aqui, num discurso que ele fez em setembro de 1995, né? Na semana passada, falei com vocês o que acredito que deve ser feito para reformar esse quebrado sistema de bem-estar social. Eu disse que a reforma real de bem-estar deveria refletir nos valores que nós, americanos, compartilhamos. Trabalho, responsabilidade pessoal e família. Então, é a partir daqui que ele começa a inserir, a enfatizar valores morais do trabalho e da família, e trazendo esse novo aspecto, que o trabalhador e a família deveriam estar sozinhos nessa jogada. E o trabalhador e as famílias devem internalizar as consequências das suas escolhas. Então, como se ela escolhesse ficar doente ou qualquer coisa do tipo, né? Então, é só para ilustrar, né, essa questão que ela vem sendo trabalhada, né? Isso não nasceu hoje. Esse discurso, essa narrativa vem sendo criada há bastante tempo, e a gente precisa estar atento que a nossa Constituição, o sistema de proteção social constitucionalmente positivado, para quem gosta das questões jurídicas, assim, né, ela é formada nesse tripé, né, num tripé de assistência social, saúde e previdência, e ela se sustenta sobre esses 3 pilares, né? Isso que é importante enfatizar. Sim, e um tripé, se tu tira um, os outros padecem, né? Então, se a gente tiver menos previdência, a gente vai ter mais demanda para a saúde e para a assistência social, que daí, no caso, não são contributivas. Eu queria destacar também que, mesmo pensando na nossa realidade, a gente usa a saúde privada e tem um regime próprio de previdência. Mesmo nesse caso, a estruturação do serviço, ela alinhada a partir daquela política geral de seguridade social. Assim, é equivocado a gente pensar que a gente não está inserido nesse sistema de seguridade e não depende dele. E agora, com essa questão da pandemia, a gente pôde observar também, a gente se recordou, lembrou, que, por exemplo, toda a questão de vigilância epidemiológica é responsabilidade do SUS. Por isso que no decreto o governador fala em estatizar hospitais, porque quando o bicho pega é só o Estado que dá conta, né? Porque daí não vai dar lucro. E também, antes que comecem a surgir questões em relação à assistência social, lembrar que na concepção em que foi construída, a assistência não tem nada a ver com assistencialismo. E também que ela acaba dinamizando a economia, né? Se a gente for pensar na questão do Bolsa Família, o tamanho do suporte que ele representa para os comércios locais, para o comércio do bairro. A gente vai pensar nas famílias que compram lá na mercearia do bairro, possibilita que o dono da mercearia possa comprar na loja de roupas do centro da cidade, e que esse dono da loja de roupas compre na loja de móveis, e que o dono da loja de móveis compre na loja do carro. Então, assim, é dinheiro que está e que gira, diferente de dinheiro que fica parado nas grandes aplicações e fortunas. Então, assim, toda a seguridade implica na economia também, implica na economia dos pequenos, né? A gente trouxe também aqui como indicação e referência esse livro aqui, ó, da Valquíria Reigo e do Alessandro Pinzani, Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania. Esse livro aqui é primoroso, assim, ele faz uma análise qualitativa dos impactos que o programa tem de maneira subjetiva nas pessoas, né? Então, assim, é uma série de entrevistas que eles fazem com pessoas de várias partes do país e das partes mais pobres do Brasil. Então, eles vão lá no Maranhão, eles vão no Vale do Jequitinhonha, eles vão em vários cantos aí para conversar com as pessoas, né, e ver os impactos que isso tem na vida. Daí eu vou ler um trecho aqui, lá na página 166, eles falam assim: salientamos mais uma vez
que a situação das pessoas entrevistadas não é consequência de necessidade natural ou de circunstâncias externas gerais, pelo fato de o país ser subdesenvolvido, periférico, etc., mas sim de produção de determinadas situações sociais que foram e são resultado de escolhas políticas efetuadas pelas nossas classes dominantes. A privatização do Estado e de suas principais instituições, feita ao longo da nossa história estatal, legou-nos práticas políticas, econômicas e administrativas configuradoras de grave negligência por parte do Estado em relação a esses cidadãos, em especial aos pobres. As pessoas em questão são indivíduos extremamente pobres, falando das pessoas do Bolsa Família, né? Cuja existência inteira foi permeada por carências básicas. Como afirmamos, por muito tempo o Estado brasileiro não lhes garantiu o direito à vida e à segurança, descumprindo as funções precípuas do organismo estatal. Essas pessoas nunca tiveram e ainda não têm acesso aos gêneros indispensáveis à reprodução da vida. Muitas delas passaram pela experiência humilhante de serem obrigadas a caçar a própria comida, como fazem os animais. Desse modo, podemos incluí-las como constitutivas daqueles imensos contingentes humanos que Hannah Arendt chamou de povos sem Estado. Eu me emociono, sabe, com isso aqui, porque... E ainda tem gente que quer tirar o salário das pessoas. E agora, para salvar as pessoas, a gente não pode usar o dinheiro público? Será que a gente não pode pensar em outras alternativas? Quem é que nós vamos priorizar? As grandes empresas ou as pessoas físicas, as pequenas e médias empresas que fazem a nossa economia girar? Isso é para a gente pensar um pouquinho além do que está posto aí. E dentro disso também, a gente não pode deixar de pensar no nosso microcósmico, no nosso dia a dia. E eu lembro daí uma fala do meu pai, que foi agricultor até grande parte da vida dele, depois ele virou carpinteiro para sustentar os 6 filhos que teve, e ele sempre priorizou o comércio local da nossa vila, onde a gente morava. E eu, criança, não tinha noção do que relação tinha aquilo com o todo, com o mundo. Hoje isso está caindo, batendo na minha cara. Bem tranquilo. O respeito pela cadeia econômica, e isso é liberal, isso é teoria liberal, isso não é teoria comunista, marxista ou alienígena. Estruturar as cadeias menores para que o dinheiro circule, para que a renda circule, e aí a economia como um todo gira. E aí quem quiser consumir o que quiser consumir, desde que esteja fazendo o seu trabalho, participando dessa coletividade, está livre, dentro das teorias capitalistas. E o meu pai já salientava isso lá atrás, de que os grandes mercados estavam vindo para destruir a nossa economia, era a fala dele. E aí isso me trouxe a lembrança, porque a Carol fez o nosso roteirinho aqui de algumas coisas para pontuar, e ela trouxe o exemplo disso, para que a gente pudesse pensar. E eu daí, lendo isso, lembrei dessa história toda com meu pai. E é bem claro, os pequenos comércios não vão trabalhar, não vão fomentar os seus empregados, e os grandes comércios estão aí. E o lucro dos grandes comércios, dos hipermercados, vão para onde? Eles vão ficar na nossa cidade, vão ficar na pequena cidade, ou vão ser colocados em paraísos fiscais? O que nós queremos disso? E para a gente ter bem claro isso, que não é uma questão ideológica nesse momento, de A, B, C ou D, é uma questão realista do que está acontecendo, para a gente pensar com realidade. O dono da Avan, que é uma das maiores empresas do nosso país hoje, que contabiliza o maior número de empregados hoje no Brasil, uma das maiores, uma das primeiras declarações dele frente à crise é que ele vai demitir não sei quantos mil funcionários. É isso que nós queremos? É esse Estado, são essas empresas que nós queremos fomentar? Nós temos que... as perguntas são as mesmas, nós temos que buscar respostas novas. A gente reconhece facilmente qual é o nosso modelo quando o governo propõe cortar o salário dos trabalhadores, nessa época, né?
em vez de tomar atitudes para garanti-lo, né? E para garantir que as pessoas tenham condições de subsistência e de se manter nesse período difícil. E a gente também reconhece qual é o modelo quando sai um editorial do Globo e diz que a medida é adequada e acrescenta que a única coisa injusta é que essa medida não é proposta também para os servidores públicos. Eu acho que vale lembrar, não sei se alguém consegue esquecer disso, mas nós, servidores, estamos sendo alvo de ataques há algum tempo já. Como se todos os problemas econômicos do Estado fossem culpa nossa, né? E como a extinção do serviço público fosse resolver esses problemas, né? Tanto que a gente chegou ao ponto de ser chamados, né, comparados a parasitas por um ministro do atual governo. Esse é um discurso que ele é orquestrado e ele representa uma escolha, né? Uma escolha em prol das grandes corporações e de desmantelar o sistema de proteção social. É importante enfatizar essa questão de que é uma escolha, né? Tipo, isso não é algo posto, isso não é algo posto, dado, e vai ser assim para sempre, é uma escolha. E aí a gente volta para exemplos, né? Os países nórdicos, né? Da Europa, que sempre são exemplo, Finlândia, Noruega, Dinamarca, são sempre países que inclusive essas pessoas que querem o Estado mínimo adoram, né? Ficam falando que gostam de... Lá eles passeiam de bicicleta, lá eles fazem essas coisas, né? Aqui não, aqui é feio, aqui andar de bicicleta é feio, lá é bonito. Então, assim, lá tem um alto investimento do Estado, alto investimento. O percentual de pessoas, de servidores públicos, né, na proporcionalidade lá é muito maior do que aqui, muito maior. Então, assim, e hoje, se eles conseguem se manter dentro das crises que a gente está passando aí desde 2008, mais ou menos, isso tem a ver com alto investimento, sobretudo na época do pós-guerra. Porque é importante que as pessoas tenham ciência que lá não existe o velho da van da Dinamarca, né? Não tem o velho da van da Dinamarca que botou dinheiro e daí agora ele criou emprego e todo mundo vive feliz. Foi o Estado, foi política do Estado que implementou políticas públicas e sociais que fizeram com que hoje a qualidade de vida das pessoas seja razoável, né? Melhor do que aqui, pelo menos. Né? É legal pensar nos discursos, né? São países que têm um Estado, um sistema de proteção mais desenvolvido, maior taxação de fortuna, né? Diferente do que tem aqui. E daí lá parece que acontece por mágica e aqui parece que a gente sofre e tem problema por menos qualidade pessoal nossa, né? Dos sujeitos. Quando não passa por aí. Se a gente pensar no nosso caso em específico, né, do TJ, os fóruns estão fechados, os prédios, mas os servidores, com todas as dificuldades desse novo sistema de home office, como que você falou, Neto? Enjambra Office. Enjambra Office, estão dando conta do serviço. Então, quando os magistrados mandam aquele card dizendo, olha, o judiciário não parou, é porque os servidores não pararam, né? Então, o que faz o serviço, o que faz a instituição, não é o prédio, né? O que faz a instituição é o nosso trabalho. Somos nós, é o trabalhador. Então, assim, dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos reconhecermos enquanto trabalhador. Tem gente que acha que falar isso dói, mas não dói, gente. A gente é trabalhador e ponto. É trabalhador. Nós estamos mais perto da vendedora de roupa do que do dono da empresa. E eles sabem disso. Os empresários sabem disso. Tanto que a proposta deles é mexer na renda dela. É demitir ela por 4 meses e daqui a pouco cortar o nosso salário. A proposta deles não é taxar fortuna. A proposta deles não é taxar patrimônio. Então, eles nos reconhecem qual é o nosso lugar. Falta que a gente se reconheça. Somos incompetentes assim? Essas pessoas iluminadas e que ganham tanto dinheiro no sistema financeiro e que exploram milhões de trabalhadores no Brasil são mesmo meritórios?
O conceito de meritocracia é um conceito importantíssimo e válido, mas ele tem que ser colocado dentro de um contexto. Ele não pode, como qualquer outro conceito, ele não pode sair do pensamento e entrar no mundo real em qualquer mundo, em qualquer situação, porque daí nós distorcemos os conceitos, e isso não pode mais acontecer. Essa crise está trazendo para nós um momento de parada para repensarmos o que nós queremos fazer com os nossos conceitos, que nós já temos todos pensados. Nós não vamos inventar conceitos novos, nós vamos inventar novas formas de fazer o que a gente vinha fazendo, para se chegar em novos objetivos, se nós, enquanto sociedade, quisermos. Eu acho que esse discurso da meritocracia, ele em épocas como essa nossa, ele mostra o quanto ele é injusto, né? Vale mérito se todo mundo sai da mesma condição. Agora, suporta o meu salário, como é que eu vou dar conta da vida? E não é por uma incompetência minha, obviamente. Isso acontece porque o sistema é assim mesmo, ele tem implantado desigualdade. Por isso, esse é um momento que a gente precisa defender o Estado. Só que não é qualquer um Estado. A gente precisa defender um Estado que é um Estado de proteção social. Então, a gente tinha uma falsa ideia de estabilidade, uma falsa ideia de que eu me garanto, eu tenho meu trabalho, e não adianta nada eu ter plano de saúde, e eu ter uma boa saúde e poder ficar em casa, se o pessoal tem que ir para a rua para poder garantir o que vai comer e vai acabar passando contágio para todo mundo, né? Segurança de vida para todo mundo, por isso que é o conceito de seguridade. Então, o que atinge a vida de uns, mesmo que a minha pareça que está mais segura, mais estável, vai acabar me atingindo, mais cedo ou mais tarde, né? E a gente precisa ter isso muito claro, porque o que vem depois dessa pandemia, seja o que for, vai afetar a vida de todo mundo. E outra questão que é importante dessa construção, de que tipo de Estado que a gente quer, né? É importante a gente ter atenção a esse momento que a gente vive de intolerância, de polarização, que na verdade que a gente fica jogando um contra o outro, né? A gente fica se degladiando quando na verdade a gente deveria estar se unindo, né? Então, assim, a gente precisa construir um caminho coletivo, né? E ele não passa por um mundo de resoluções fáceis, de respostas prontas, e argumentos de grupo de WhatsApp, e essas coisas. Não, é difícil mesmo, tipo, é complexo, né? Inclusive, a gente fez questão de trazer para essa live alguns conteúdos acadêmicos, também para mostrar que tudo que foi dito aqui, primeiro que a gente não está inventando nada, né? A gente não está descobrindo a roda, né? Muita gente estudou, e a maioria dessas pessoas em instituições públicas. As grandes referências que a gente tem, de regra, são oriundas de universidades públicas, enfim, financiamento público de pesquisa, etc, etc. Então, tem muito esforço de muitos anos de historiadores, sociólogos, cientistas políticos, né? E como são ideias, né? Como tudo isso são ideias, elas têm são abertas. E a gente está propondo isso, né? A gente gostaria de enfatizar essa questão do diálogo. A gente sabe que vai ter diferenças e elas não precisam ser excluídas totalmente, né? Mas a gente tem um caminho comum a trilhar, né? Tipo assim, é nítido que não é um caminho bom esse caminho que a gente estava trilhando, ou ainda está trilhando. A gente precisa parar e refletir isso conjuntamente, né? Então, assim, e quando a gente fala de debater ideias, também é debater ideias de uma maneira mais consistente, né? Não é o que eu acho, ou o que a Carol acha, ou o Luiz acha, porque eu acho que não teve holocausto, então se eu acho, e ponto, acabou. Não, né? Tipo, vamos embasar, né? Tipo, o debate quando a gente fala em debate, em diálogo, é nesses termos, é nesse sentido, né? Tipo, é um debate consistente que a gente pode efetivamente construir. A gente propôs esse tema porque a gente entende que não é algo que é tão discutido e que está muito presente no nosso cotidiano, e que é muito importante que a gente se aproprie, né, desses temas, que a gente conheça, para também poder discutir, lutar pelos nossos direitos, enfim. Então, o que a gente apresentou de conteúdo também é para servir para você de argumento
para discutir com seus familiares, amigos. Então, a ideia é construir argumentos para que você possa conversar mesmo, né, com essas pessoas e mostrar como o serviço público e os servidores são importantes, né? E que em todo lugar, há pessoas comprometidas e não, né? E eu acredito, e com os colegas com que eu tenho trabalhado, a grande maioria é, sim, muito comprometida. Também trazer para pensar, para a gente entender que a tarefa de construir, né, o país, de pensar que país a gente quer, ela não é só dos políticos, ela é nossa. E a gente tem que assumir essa tarefa como adultos, né? É uma tarefa nossa também, construir essa sociedade e pensar o mundo que a gente quer. Então, o canal de comunicação está aberto e vai ser muito bom que a gente possa trocar ideias nesse sentido, né? Uma frase, também para quem quiser ler um livro, que eu acho linda e que eu acho que cabe muito para esse momento, que é do Guimarães Rosa, que ele fala que o que a vida espera da gente é coragem. Então, sigamos nesse tempo com muita coragem. Temos uma live, né? Isso aí. Temos.